Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje eu vou falar sobre exatamente o tema que eu escrevi no blog da Epoquê essa semana, no texto chamado Depressão. Ali eu faço uma análise da linguagem, um exame da linguagem a respeito dessa palavra depressão. Então aqui no vídeo eu vou expandir um pouco mais aquilo que eu escrevi no blog, porque no blog, né, espero sempre fazer um texto mais curto, embora esse tenha sido um pouco mais longo, porque tem muita coisa para falar a respeito disso. Então eu vou expandir esse tema aqui agora no vídeo. E vou trazer aqui também, que eu já trouxe em outros vídeos, esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. No podcast aqui eu vou dizer, quem está escutando, é Fundamentos Filosóficos da Neurociência, do M.R. Bennett e P.M.S. Hacker. Né? O Bennett é professor de Fisiologia e catedrático na Universidade de Sydney. E o Hacker, ele trabalha Fellow no St. John's College em Oxford, né? E fala sobre filosofia da linguagem. Então eles fazem aqui uma análise a partir de uma analítica da linguagem dos conceitos da neurociência. E o argumento deles é o seguinte, que é o mesmo que eu segui no texto ali, do blog, que eu vou seguir aqui, quero lê-los, né, para trazer para vocês qual é o pensamento que eu tenho a respeito da linguagem e do estudo da linguagem nas questões do comportamento, das terapias. Eles dizem o seguinte: a investigação das relações lógicas entre conceitos é uma tarefa filosófica. Se quisermos compreender as estruturas dinâmicas neurais que tornam possível, são condições, a percepção, o pensamento, a memória, a emoção e o comportamento intencional, é essencial que haja clareza quanto a estes conceitos e categorias, que é a percepção, que é o pensamento, a memória. As questões empíricas acerca do sistema nervoso são do domínio da neurociência. É assunto seu estabelecer a matéria de fato no que respeita às estruturas e operações neurais. É tarefa da neurociência cognitiva explicar as condições, e não causas, as condições neurais que tornam possíveis as funções perceptivas, cognitivas, cogitativas, afetivas e volitivas. Em contrapartida, as questões conceituais, conceitos de mente ou memória, pensamento ou imaginação, a descrição das relações lógicas entre conceitos, tais como entre os conceitos de percepção e sensação, ou os conceitos de consciência e autoconsciência, e o exame das relações estruturais entre diferentes campos conceituais, tais como entre o psicológico e o neural, o mental e o comportamental, são domínio próprio da filosofia. As questões conceituais antecedem os assuntos de verdade e de falsidade. São questões respeitantes às nossas formas de representação e não questões respeitantes à verdade ou falsidade de declarações empíricas. Questões conceituais não são acessíveis à investigação e experimentação científica ou à teorização científica. São pressupostos para essas experimentações científicas, né? Então, dizem eles, é extremamente importante distinguir as questões conceituais das empíricas. Quando uma questão conceitual é confundida com uma científica, está sujeita a parecer estranhamente obstinada. Além disso, quando se lida com problemas empíricos, sem a adequada clareza conceitual, estamos sujeitos a pôr problemas mal concebidos, e é provável que se siga uma investigação mal orientada, como o caso da saúde ou da doença mental e os diagnósticos psiquiátricos. Pois que qualquer falta de clareza relacionada com conceitos relevantes vai refletir-se na correspondente falta de clareza das questões e, por conseguinte, no desenho de experiências que tem
a intenção de lhes responder. E é provável que qualquer incoerência na apreensão da estrutura conceitual relevante se manifeste em incoerências na interpretação dos resultados das experiências. Bom, as relações lógicas e conceituais entre o fisiológico e o psicológico ou mental são problemáticos. É difícil evidenciar com nitidez inúmeros conceitos e categorias psicológicos ou mentais. As relações entre a mente e o cérebro e entre o psicológico e o comportamental são desconcertantes. Então, nesse livro aqui de 497 páginas, eles fazem um estudo minucioso sobre os conceitos empregados nas pesquisas neurocientíficas a respeito do comportamento humano. Muito interessante, vale a pena. E o que eu escrevi no blog foi exatamente isso a respeito do termo depressão, né? Eu já começo dizendo assim, primeiro de tudo, é bom lembrar que depressão é um buraco no chão. É uma baixada no solo, onde o nível fica mais abaixo do nível normal do solo. Por exemplo, em meio a montanhas e morros, é a parte plana abaixo desses morros ou montanhas. Então, depressão é uma baixada no terreno ou solo. Esse é o significado literal de depressão. Okay? Como toda palavra, ela nasce para dar conta de questões concretas e por isso tem uma conotação física, sensorial, levando em conta aspectos do ambiente do corpo. Por exemplo, antigamente, ainda hoje se usa em alguns lugares, medidas de braços, pés, palmos, polegadas, né? Todas essas medidas vêm da onde? Do corpo das pessoas. E serviam para lidar com a realidade concreta e imediata. Normalmente essas palavras nasceram para isso, para dar conta de uma realidade física e imediata e assim contribuir para o conhecimento de como lidar com ela, né? Então, por exemplo, a palavra, até em grego, né, tem a palavra examinar, eu não vou lembrar, tem algumas skepsis, mas tem outras palavras em grego que se usa para um exame, né, examinar, tem como origem olhar com os olhos do rosto, né? Ter atenção dos olhos em algo físico no mundo, né? Examinar é olhar fixamente para algo, com os olhos para alguma coisa do mundo. Assim que nasceu essa palavra. Só depois é que se usou exame como uma investigação mental. E quando se usa essa palavra, que tem como originária, uma questão para lidar com o mundo, com os olhos e com um objeto fora do ser humano, né? Para usar essa palavra como um exame mental, ou de conceitos, ou de pensamentos, esse segundo uso já não é mais originário e se chama metáfora. Então a gente sabe que são metáforas, usamos elas no dia a dia. Quando alguém diz assim, eu não vejo muito bem onde outro quer chegar com essa ideia, com esse argumento, esse ver é uma metáfora. E não está enxergando a ideia do outro. Não é literal, não é ao pé da letra, é uma metáfora, né? Então, o caminho originário das palavras, mais ou menos, é sempre esse. Uma palavra que nasce para dar conta da realidade concreta e imediata. E depois ela é usada em outros âmbitos como metáfora, né? E aí tem um livro muito interessante, eu não tenho ele impresso, eu tenho ele no computador, em PDF, que fala sobre essas questões das metáforas e como elas influenciam o nosso comportamento, como vivemos a partir das metáforas que temos no nosso léxico, né, no nosso vocabulário. Um livro que eu só encontrei em espanhol e o original, né, em inglês, que é Metaphors We Live By, ou então Metáforas de la Vida Cotidiana, né, são os dois que eu encontrei. Eu vou deixar na descrição do vídeo ali os autores, George Lakoff, e esses dois links aí para vocês verem esses livros na internet. Nesse livro, os autores levantam duas questões fundamentais. Primeiro, é que as metáforas permeiam a linguagem cotidiana. Elas formam uma rede complexa, interrelacionada, né, que nós usamos
para lidar com o mundo, com nossos pensamentos. Ou seja, a metáfora não é só coisa de poeta, né? Não, as metáforas fazem parte da nossa vida cotidiana. E a segunda questão é que a existência dessa rede de metáforas, de pensamentos metafóricos ou de pensamentos que são fundamentados em metáforas, na nossa maneira de lidar com as coisas, com nós mesmos e com os outros, essa rede metafórica de conceitos afeta as representações internas que nós temos sobre nós, os outros, a visão de mundo que a gente tem está fundamentada ou muito apoiada em metáforas. Só que nós não nos damos mais conta que são metáforas. Então vou aqui, tem uma passagem dos próprios autores. Expressões como perder tempo, atacar adiamentos, seguir caminhos diferentes, são reflexos de conceitos metafóricos sistemáticos que estruturam as nossas ações e pensamentos. Eles estão vivos no sentido mais fundamental. São metáforas pelas quais vivemos. O fato de estarem convencionalmente fixados no nosso vocabulário não os torna menos vivos. Simplesmente o fato é que nós não percebemos mais que são metáforas, né? Então eles trazem aqui, por exemplo, vários exemplos de metáforas que usamos no nosso dia a dia que não percebemos que são metáforas. Por exemplo, pensamentos ou ideias acabam se tornando objetos físicos, né? Pensamentos e ideias podem ser escondidos, ocultados, velados, cobertos, descobertos, mostrados, trazidos à luz, como se fossem coisas físicas. A rua me deu uma boa ideia. Ninguém dá uma ideia. Vamos ver se você coloca isso na sua cabeça. Aqueles lá roubaram essa ideia. Então, roubar, trazer à luz, esconder, ocultar, mostrar, é uma metáfora que está tão dentro já da nossa maneira de pensar que nem percebemos mais que pensamentos e ideias não são objetos físicos. Assim como o tempo a gente não pode guardar, poupar, né? Então eles trazem vários exemplos de frases, expressões que são metáforas, das quais nós vivemos como se fossem objetos, né, reais. E eles dão ali várias origens de onde nasceram essas metáforas. Como eu falei ali no início, sobre a questão de lidar com uma questão prática e concreta do mundo, né? E aí, nessas várias origens que eles colocam para as metáforas, uma muito interessante, que eu quis trazer ali no blog, né, no texto, que são as metáforas ontológicas. O que é isso? É quando a gente acaba dando a existência, vida, substância, concretude, transformamos em entidade real, como se elas existissem no mundo, com objetos concretos, físicos, a coisas que não têm essas características. Então por que a gente faz isso? Porque uma vez que uma ideia, um pensamento, a gente consegue revestir de uma metáfora, como se fosse alguma coisa do mundo, nós conseguimos lidar com isso de uma forma diferente, pensar sobre isso de uma forma melhor, digamos assim, né? Então as metáforas ontológicas são metáforas que são formas de pensar, de expressar ou figuras de linguagem, mas que nós acabamos realmente compreendendo e agindo como se fossem coisas, entidades reais, né? É uma forma de considerar acontecimentos, atividades, emoções, ideias como se fossem entidades, substâncias reais aí no mundo andando. Eu sempre falo que a gente na filosofia clínica tem a noção de que estrutura de pensamento é uma metáfora para a nossa vida interior. Não existe estrutura de pensamento, não enxerga uma estrutura de pensamento, a pessoa não é uma estrutura de pensamento. É uma metáfora, é um modelo conceitual metafórico para compreender a singularidade. Mas não existe estrutura de pensamento andando por aí, né? Temos que lembrar sempre, estrutura de pensamento é uma metáfora para a compreensão da singularidade, né? Então, qual é o problema dessas metáforas ontológicas? É que elas são tão naturais e difundidas no nosso pensamento que às vezes a gente considera que elas são descrições diretas e evidentes de fenômenos reais. Nunca ocorre a maioria de nós pensar que são metáforas. Então, por exemplo, eles colocam assim,
afirmações como estava sob pressão são consideradas verdadeiras ou falsas. Então, essas abstrações metafóricas, né, a gente acaba dando estatuto de entidade real. E aí, vamos lembrar de Thomas Szasz, um antipsiquiatra, psiquiatra da antipsiquiatria. No seu livro O Mito da Doença Mental, ele escreve que o conceito de doença mental é uma metáfora. Só podemos entender doença mental como um jogo de linguagem, né, para falar de alguma coisa que não é isso. Os psiquiatras, dizem o Thomas Szasz, não lidam com doenças mentais. Na prática, o que eles lidam são com problemas sociais, éticos e pessoais, vitais, da experiência e da vida de cada um. O Michel Foucault também, no livro Doença Mental e Psicologia, ele escreve assim, até vou ler aqui exatamente a citação dele. Gostaríamos de mostrar, pelo contrário, que a patologia mental exige métodos de análise diferentes dos da patologia orgânica. Ó, mesma questão do livro dos fundamentos filosóficos aqui da neurociência, né? E que é somente por um artifício de linguagem que se pode emprestar o mesmo sentido às doenças do corpo e às doenças do espírito. Uma patologia unitária que utilizasse os mesmos métodos e os mesmos conceitos nos domínios psicológico e fisiológico é atualmente da ordem do mito, mesmo que a unidade do corpo e do espírito seja da ordem da realidade. É a questão de como se trabalha os conceitos e as relações conceituais em universos e domínios diferentes, como o psicológico, o mental e o fisiológico. Em outro livro que o Foucault também traz, a Arqueologia do Saber, ele também fala o seguinte, outra vez na questão do discurso e da linguagem. A unidade dos discursos sobre a loucura não está fundada na existência do objeto loucura. Não existe esse objeto, é uma forma de expressar o comportamento humano. Então, a unidade dos discursos sobre a loucura não está fundada na existência do objeto, da entidade loucura, ou na constituição de um único horizonte de objetividade. Não é nada, a loucura não é objetiva, não é um objeto, não é uma entidade substancial concreta no mundo. Seria o jogo das regras que tornam possível, durante um período dado, o aparecimento dos objetos. Esse jogo de regras se dá pela linguagem, né? E aí eu volto, né? O mesmo acontece com depressão. Quando acreditamos que ela é uma entidade substancial que toma controle da pessoa, está na pessoa. O comportamento que é da ordem social, ética, antropológica, agora se converte em questão política de instituições de poder médico, científico, jurídico, quando dão substância e realidade para uma metáfora. Então, na depressão, o indivíduo, a pessoa, ela acaba sendo a portadora, o receptáculo dessa entidade de depressão. É tomada por ela, perde o controle por causa dela. A depressão faz coisas na pessoa e tem que ser tratada diretamente como entidade. Por isso que se chama na droga psiquiátrica de antidepressivo, que dá a ideia de que essa droga, esse psicoativo, está enfrentando e atingindo algo real e substancial que está dentro do indivíduo e que não é o próprio indivíduo. Então, a depressão é uma forma de falar sobre o comportamento humano que tem características comuns a um ser de certa natureza, qual seja a nossa natureza humana, que nos diferencia das outras naturezas animais e que tem certas formas de se relacionar, né, essa natureza humana consigo mesmo, com o mundo, com outras pessoas, que nos levam, em muitos momentos, a níveis de tristeza, a falta de sentido, aos comportamentos mentais e físicos. Mas de nenhuma forma a depressão é uma entidade real. O que é real são as circunstâncias, as relações, as interpretações, significados, interações, as pessoas que fazem todas essas relações, que sentem esse conjunto de sentimentos. Essas são reais. As entidades reais são as pessoas.
as suas circunstâncias, as suas relações, as suas representações de mundo. Embora as pessoas, nós tenhamos um comportamento emocional, mental e físico parecido com o de muitas outras pessoas da mesma natureza que a nossa, por exemplo, a depressão, ela continua sendo uma coisa única, singular, porque o que interessa é quais são as circunstâncias particulares, idiosincráticas de cada um para sentir esse tipo de sentimento. Então, se eu digo para vocês que eu, por exemplo, que eu estou alegre, vocês mais ou menos imaginam o que eu estou sentindo de forma geral. É uma emoção, um sentimento, uma postura perante as coisas ou perante mim mesmo. Positiva, estou alegre. Nós entendemos mais ou menos o que significa. Agora, o que é alegria para mim? Quais são as circunstâncias? Quais são as particularidades que me deixam alegre no mundo e em mim mesmo? Só eu sei. Se eu disser para vocês que eu estou triste, ou que eu estou de luto, a gente mais ou menos imagina o que é uma pessoa de luto, que teve uma perda significativa de alguma coisa, ou de alguém, ou de algum animal, e que essa coisa não vai mais voltar, e que vai sentir muita saudade, muita falta, e que vai ter que aprender a conviver com isso, que nesse momento está difícil. A gente entende mais ou menos o que é estar de luto, o que é estar triste. Mas o nível, o porquê, as relações, os valores, a representação de mundo, de o que faz a pessoa estar triste, de luto, alegre e feliz, só escutando essa pessoa e conhecendo o seu mundo, a sua singularidade. Nós temos a capacidade, por sermos humanos, temos as condições, como diz aqui nos fundamentos filosóficos da neurociência. A neurociência explica as condições de termos essas percepções, sentimentos, emoções. As condições, mas não as causas. As causas são culturais, são na hora da axiologia dos valores, das relações, de como representamos as coisas, nós mesmos, nosso significado, nossa interpretação. É bonitinho aquele filme, no Brasil se chama Divertidamente, né? Que tem as emoções dentro da cabeça das pessoas, com um comando, né? Uma mesa de comando, que a tristeza, a alegria, o nojinho, não lembro qual é o outro, o medo, controlam, né, a pessoa. É bonito, é legal para a criança ver, mas assim, não existe isso, né? Não temos a entidade felicidade dentro de nós, não temos uma entidade, um bonequinho, um real, uma entidade dentro de nós chamada medo, que nos controla. Isso é bonitinho para uma animação, mas é falso. Essas emoções nascem, surgem, simplesmente da relação que nós temos culturalmente, nosso sistema de valores, de representação de mundo, com a condição do ser humano que somos, que temos consciência, capacidade de consciência, de autoconsciência. Ela surge por essa interação. Ela não está por aí nos controlando, nem fora, nem dentro de nós como um objeto, nem fora de nós, como uma entidade que anda por aí. Sinto muito, eu gosto muito de cachorro, tem um aqui que volta e meia vocês escutam latir, mas cachorro, por exemplo, não sente tédio. E não tem condições orgânicas, fisiológicas, biológicas para ter tédio. Porque o tédio necessita de certas condições orgânicas, biológicas, humanas, do ser humano que nós somos, para que tenhamos, por exemplo, uma noção subjetiva e objetiva de tempo, uma noção objetiva e subjetiva do mundo separado de nós. O mundo nos traz coisas que nos entendiam, a gente tem que ter uma capacidade de valoração, precisamos ter uma consciência e autoconsciência da nossa posição no lugar e no mundo. São condições que, por mais que a gente goste de um cachorrinho, ele não tem. E por isso não pode sentir tédio. Porque a relação biológica que ele tem, a condição biológica que ele tem, mais a relação do mundo que ele tem em função dessa condição, não permitem que ele sinta tédio. E sinto muito dizer que quando alguém diz que seu cachorro está com tédio, é uma projeção dos seus sentimentos humanos, um antropomorfismo, né?
em relação ao seu cachorrinho. Teria que ter outras condições para que pudesse ter as condições psicológicas, mentais, estruturais, de tempo, de valor, da passagem do tempo, da sua relação interna subjetiva com a relação objetiva do mundo, que eles não têm. Então, as emoções nossas são especificamente humanas, que se dá e se explica pelas relações socioantropológicas, políticas e éticas sociais que temos com o mundo que nos cerca, a partir da condição biológica de seres naturais que somos, do tipo de animais que somos. Então, a gente considerar depressão como se fosse uma entidade é um erro de categoria. Assim como seria um erro de categoria eu considerar que eu sou uma estrutura de pensamento, ou eu tenho uma estrutura de pensamento, ou existem estruturas de pensamento andando por aí, porque a partir da filosofia clínica eu considero todo mundo como estrutura de pensamento. Isso é um modelo teórico, cognitivo, para a apreensão do singular. A metáfora é isso, né? Pega o elemento de alguma coisa que conhecemos e transporta para outro conceito com algumas características desse para compreender esse aqui. Então, por exemplo, eu digo assim, nossa, o João é um leão. Não, o João não é um leão. Estou querendo dizer, de repente, que ele é forte, que ele é corajoso, que ele é valente. Né? A gente entende essa metáfora, essa transposição. Você sabe que até no grego moderno, por exemplo, logística, né? Que é a questão de transporte, chama metáfora. É transporte de um significado, de uma entidade, de um conceito para outro. Isso é uma metáfora. Já falei para vocês, né? O pôr do sol, o cair do sol, o nascer do sol, o pé do morro, o olho do furacão, a economia está doente, doença mental, a depressão causou, a pessoa tem depressão. É uma relação antropológica, ética, social, que tem como condição o ser que somos, da natureza de animal que somos, com nossas características que nos diferencia dos outros animais, e que propicia a consciência, a autoconsciência, a condição para a relação com a nossa cultura e sociedade, pessoas e mundo, surgir esses sentimentos. Esses sentimentos não são nem causa nem efeito, né? Num tipo de causalidade natural, né? Não tem pílula para felicidade nem pílula para tristeza, porque não são causa nem efeito. Elas estão dentro de uma inter-relação de feedback, de retroalimentação complexa dentro da estrutura orgânica que somos, com a capacidade que temos de olhar e interagir com o mundo que nos cerca a partir da nossa sistema de valores cultural que aprendemos, blá, 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 blá. Então é importante a gente considerar que a realidade, a entidade real e substancial é o ser humano. E só a partir do conhecimento e compreensão da singularidade é que se a gente quiser fazer uma terapia séria, é só a partir desse reconhecimento do singular e de como esse singular, essa pessoa única, representa, pensa, interage consigo, com os outros e no mundo. E com o mundo. E os seus sentimentos positivos ou negativos, que a gente mais ou menos compreende porque somos seres dessa natureza e temos esse tipo de interação com as coisas, nos geram sentimentos parecidos, mas parecidos não quer dizer que seja para mim o mesmo que seja para você ou para outros. Então, importante que eu acho que a filosofia clínica traz como terapia é a reafirmação, que isso aconteceu na história das terapias, mas a reafirmação de que uma terapia séria é uma terapia para cada pessoa e que ela só é possível com o reconhecimento daquilo que é único em cada pessoa, da sua singularidade. É só a partir daí, e defendendo a singularidade, é que uma terapia pode ou deveria compreender e passar essa compreensão terapeuticamente para quem está fazendo a terapia, para que ela possa ter esse domínio da compreensão de como ela se estrutura,
por que ela tem a sua depressão, porque ela tem o seu luto da sua forma, porque ela fica feliz, porque as coisas alegram ela. Então, o recado de hoje, né, que começou ali com o blog, é de que a gente fazendo uma análise simples da linguagem, nós conseguimos compreender e desfazer e refazer as relações conceituais entre campos tão diferentes, que é o que a psiquiatria biológica quer simplificar, fazer um reducionismo perverso, querendo reduzir a explicação de como funciona o cérebro com a redução da explicação de como esse cérebro causa, a relação de causalidade ao comportamento. Isso é uma redução, e uma redução epistemológica, explicativa e ontológica, que mais encobre, mais vela do que nos mostra como somos como pessoas. Então, a psiquiatria biológica não tem a explicação sobre por que sentimos tristeza, alegria, felicidade, e nem tem a cura para isso, porque não há cura. Essa é a condição da qual nós somos o que somos, sentimos o que sentimos em função de como levamos a nossa vida com a gente mesmo e com o mundo que nos cerca. Não tem cura para a felicidade, porque ela é essencial, segundo os seres que somos, que surja em momentos de relação com o mundo, consigo ou com os outros. Não tem remédio para ser mais feliz e nem remédio cura para a tristeza, porque isso é como dizer assim, eu vou curar o cachorro do seu olfato, eu vou curar o cachorro eu vou fazer com que ele deixe de latir, com que ele deixe de ter um bom olfato e com que ele ande de 4 patas. Então você está fazendo com que o cachorro deixe de ser cachorro. Você está indo contra a natureza e a relação natural que esse animal tem consigo e com o seu mundo. É isso que a psiquiatria biológica quer fazer com a gente. Ela trabalha contra a nossa natureza, dizendo que nós temos que curar aquilo que é intrínseco à nossa natureza animal e à nossa relação dessa natureza com os valores, as culturas e a representação de mundo que temos. Bom, um recado grande, sugestões, críticas, coloquem nos comentários, que gostaram, deem like, passem adiante para compartilhar, que ajuda aí o canal a chegar a mais pessoas, tá bem? Então é isso aí, muito obrigado aí, e se quiserem vai lá no blog, tem coisas lá no blog ainda que eu não falei aqui, que estão escritas no blog da Epoqué. Muito obrigado e até o próximo vídeo.